Sejam todos Dona bem-vindos. Rosa, Dona Rosa. Sim. Tá liberado. Sim. Eu já estou entrando aqui, já estou falando até. Que Deus ilumine a todos, né? E juntos agora, num só pensamento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, este Mestre amado, que está conosco mais uma noite de estudo, fazendo que nós trabalhamos os nossos conhecimentos, as nossas virtudes, agradecendo ao nosso irmão que vem trazer essas aulas para nós com tanto carinho, com tanta dedicação, que ele seja também abençoado pela equipe espiritual que nos acompanha nesse trabalho. Pedindo a todos a paz, a luz, os ensinamentos do Mestre são muito importantes para nós. Então, que nós possamos, na noite de hoje, estarmos muito receptivos para receber esses ensinamentos. Com a permissão do plano espiritual, com a permissão do nosso Mestre Jesus, vamos começar a nossa aula, o nosso estudo da noite de hoje. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo isso. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, vocês me enxergam bem ou não? Tá bom. Sim. Então vamos lá. Chegamos no nosso final, né, Almer? Sim, o 20. O último capítulo, pessoal. Que legal, né? Mais um livro lido, bem lido. Claro, 100% não existe, porque o livro a gente tem que ir várias vezes, depois com o tempo, quando passar o tempo, a gente amadurece muito e a gente retorna. Mas o espiritismo é assim, por isso não tem diploma. Porque o diploma, ele encerra. O espiritismo não tem diploma por causa disso, porque na doutrina espírita a gente vai e volta sempre. Quando eu digo para o pessoal que estuda comigo, eu sempre dei aula no espiritismo, sempre dei aula e palestra, sempre foi isso. E aí eu digo assim, olha, vocês vão e eu fico. Vocês passam por mim e eu fico. Então, eu vi inúmeras pessoas passarem, hoje são palestrantes, hoje são. E aí eu digo assim, eu vou ficando internado, exatamente porque eu vou ficando cada vez mais para mim aprender, né? Me modificar e também porque é essa tarefa de darmos asa, deixar voarem por mim e deixar vir outros, né? E vir outros. Amanhã começa o mediúnico, por exemplo, é uma turma nova. Aí eu costumo dizer, né? Vocês vêm, ficam um tempo, passam e vão embora. Então a gente sempre pode recomeçar, né? Não existe isso, eu tenho que ler de novo. Depende de como tu quer ler, né? Se achar que já conhece tudo, daí não, realmente não tem que aprender. Quando a gente acha que já sabe tudo, realmente não tem que aprender, tá? Mas não é o nosso caso. Vou projetar aqui então para nós. Vamos lá. Como é do nosso roteiro, projetar a lâmina, o livro que nós vamos estudar e ler, né? O capítulo inteiro a gente lê. Apesar de termos lido durante a semana em casa, a gente segue lendo ele. E aí, ao finalzinho, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, para nós dar o nosso tchauzinho deste livro. Então. E aí a gente vai dar... Peço que no final a gente encerre tudo, mas antes de encerrar, a gente vai falar sobre o estudo novo, que dia começa, qual o livro, tá bom? Então agora eu passo para o nosso amigo Homero. Eu convidaria o Joel para dar início à leitura. Pode ser, Joel? Pode ser. De retorno à clínica psiquiátrica. Graças às bênçãos do trabalho, os dias passaram formosos, e logo havia transcorrido o período reservado às experiências dos companheiros na clínica psiquiátrica. 28 dias após havermos retornado
a nossa esfera de ação, nosso amigo, Dr. Inácio Ferreira, convocou-nos a todos os membros do grupo para um reencontro de avaliação dos labores desobsessivos, conforme ficara estabelecido. Às 18 horas do dia aprazado, estávamos reunidos na sala dedicada ao míster espiritual socorrista, abraçando-nos e agradecendo a Deus a bênção do recomeço. Dr. Inácio, sempre jovial, demonstrava contentamento compreensível em razão dos excelentes resultados obtidos pelos trabalhadores encarnados, como pudemos constatar depois. Em clima de renovação, após sermos recepcionados pelos prisioneiros, pelos pioneiros que nos aguardavam alegres, Jacques Werner traduziu os sentimentos dos demais através da amabilidade que lhe era habitual. Temos a imensa alegria de confessar, começou ele, bem disposto, que os cooperadores encarnados, sob a orientação sábia do Dr. Norberto, souberam corresponder à confiança e à responsabilidade que lhes foram delegadas. As reuniões sempre transcorreram em clima de harmonia, com atendimentos cuidadosos e resultados surpreendentes em alguns dos pacientes beneficiados com o esclarecimento dos seus adversários desencarnados. Certamente que, se encontrando com lucidez suficiente para avaliar os benefícios recebidos e com as orientações que lhes foram ministradas durante as palestras doutrinárias e os respectivos comentários, poderão firmar-se na saúde, completando o resgate de seus débitos sem a necessidade de alienação mental. O amor sempre dispõe de recursos terapêuticos e educativos que nos escapam. Em nossa última reunião, recebemos comovedora mensagem do mentor de nossa clínica, confirmando-nos, inclusive, o vosso retorno previsto para hoje. Todos, sem dúvida, nos encontramos expectantes e agradecidos pela renovação do ensejo de crescimento espiritual. Concluída sua exposição, Dr. Inácio agradeceu a presença dos ceareiros das primeiras horas, especialmente do casal Antonelli, assim como dos demais. Como o tempo nos permitia, formamos pequenos grupos sintonizados por interesses comuns e entretivemos conversações edificantes prazenteiras. Às 19 horas, pusemo-nos em atividade preparatória, colaborando com os responsáveis habituais, enquanto aguardávamos a chegada dos membros encarnados que não se fizeram esperar. Chegando com antecedência, demonstravam incomum satisfação como resultado da alegria pelo serviço iluminativo que realizavam, mantendo-se em silêncio e meditação na sala. Alguns se puseram a ler as belas páginas dos livros da doutrina que se encontravam em prateleira presa à parede, assim como algumas mensagens mediúnicas de conforto e de orientação. Logo depois, Dr. Norberto e o administrador da clínica deram entrada no recinto, ocupando seus respectivos lugares sem qualquer ritual, mas também sem nenhuma vulgaridade. Suave melodia exteriorizava-se de um aparelho de som especialmente escolhida para auxiliar no relaxamento e na meditação. À hora prevista, foi lida uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Feito um brevíssimo comentário, tendo lugar o momento da oração de abertura, proferida pelo diretor da atividade. Pairava no ambiente uma psicosfera de harmonia e de amor, que a todos mais nos unia nos objetivos abraçados. A primeira comunicação... Não, tem um áudio aberto. Tem um áudio. É o da Cleonice. Pronto. Entendeu? A primeira comunicação, através de Licínia, foi do nosso doutor Inácio, que se referiu ao significado terapêutico das reuniões que ali se realizavam.
Depois de algumas considerações gerais, referiu-se: o cumprimento do dever constitui-nos bênção de incontestável significado, por caracterizar-nos a fase de maturidade psicológica e de responsabilidade moral que já desfrutamos. Quando alguém se empenha por desincumbir-se com gravidade de qualquer compromisso, usufrui de consciência do dever. Relevante, portanto, todo o labor executado com seriedade. O dever torna-se virtude quando objetiva o cumprimento de uma responsabilidade que beneficia outrem ou um grupo social. Com Jesus aprendemos os deveres solidários, descobrindo que a felicidade do nosso próximo é de alta importância por transformar-se em nosso bem-estar pessoal, participando das atividades que podem contribuir favoravelmente para o seu progresso e sua harmonia. Ao assumirmos obrigações espirituais, abrem-se-nos perspectivas de grande valor para o desenvolvimento moral, cujos efeitos defluentes da maneira de executá-los nos definirão o porvir pessoal. Somente através da conscientização íntima é que podemos compreender os deveres para com nós mesmos, para com a sociedade e para com a vida. Os amigos têm sido fiéis na condução do dever assumido espontaneamente, o que dá um significado mais eloquente ao que estão realizando na condição de cooperadores da psicoterapia espiritual, para com os desencarnados em sofrimento, especialmente quando voltados para o mal, demonstrando maior gravidade em relação à enfermidade que os vitima. Treinando-se para ações mais expressivas, trabalhavam em favor da edificação do santuário hospitalar, que foi desenhado para funcionar em nossa clínica. Congratulamo-nos com os seus esforços, rogando ao Senhor de bênçãos, que nos conceda mais capacidade de discernimento e forças para empregá-las no desiderato. Prossigamos desse modo a serviço do bem sem limites. Silenciando, jovem médium masculino, devotado ao labor dos passes, entrou em transe, e vimos o belo fenômeno da psicofonia atormentada de um espírito conduzido à comunicação. Tratava-se de inimigo furibundo de um paciente alcoólico que já fora internado diversas vezes e sempre era vencido pela recidiva. Carinhosamente orientado, narrou o drama que o infelicitara, recorrendo às lembranças dolorosas do passado, quando fora vítima indefesa daquele a quem ora perseguia, comprazendo-se em vê-lo no abismo da miséria moral, naquela situação deplorável. Atendido com ternura e lucidez pelo Dr. Norberto, rendeu-se, confessando o cansaço de que se encontrava possuído. Após alguns anos de luta renhida, em que também se degradava, absorvendo os vapores tóxicos da bebida devastadora que o compa ingeria sob seu controle emocional. Recolhido pelos devotados auxiliares para ser recambiado ao local apropriado, onde ficaria submetido a tratamento específico após o encerramento das atividades, lá recomeçaria as experiências iluminativas graças ao perdão e ao despertamento para a consciência de si mesmo. Neste comenos, o justiceiro, acompanhado por alguns membros de sua corte ridícula, adentrou-se na sala, acreditando haver rompido as barreiras defensivas, sem dar-se conta de que tudo se encontrava planejado para recebê-lo. E, arrogante, incorporou veneranda trabalhadora da casa, sensível e nobre, por cujo intermédio blasfonou, descarregou ameaças infantis, arremeteu contra o grupo que dizia detestar, impondo regras de comportamento doentio. Ouvido pacientemente pelo orientador, sob inspiração direta de Dr. Inácio, informou-lhe sem muita discussão que o responsável por aquela atividade era Jesus, a quem se deveria dirigir, permitindo-lhe derramar toda a cólera da alucinação contra ele. Logo depois, ainda... Um detalhezinho, amigo, bem rapidinho, para não deixarmos passar aqui. Ó.
quando o Filomeno narra ali, ó, né? Lá em cima, nesse Comenos, neste momento, né? Ele quer dizer o justiceiro, porque esses espíritos acreditam ser justiceiros, né? Acompanhado por alguns membros da sua corte ridícula. Por que esses detalhes são importantes? Porque, na verdade, reinado, corte, poder, não é esse poder de justiça que eles têm, né? Mas aqui me chamou a atenção, adentrou-se na sala acreditando haver rompido as barreiras, porque eles têm aquela ilusão de poder, de arrebentar pelas portas, né? As barreiras defensivas, sem se dar conta de que tudo já se encontrava planejado para recebê-lo. Sabe o que eu me recordei? Quando vocês forem ler um livro Francisco de Assis, que é a história de São Francisco contado pela visão espírita, é bem rápido, tá? Só para nós fazer um gancho aqui. A Terra tinha sido visitada por várias hordas de espíritos inferiores. Então, eles tinham sido presos, segundo Miramês, na linha do Equador, que é uma linha tênue, que o Sol é muito escaldante. Esses espíritos, então, romperam essa linha, acreditando que... A Vanessa está aberto o microfone, Vanessa. Desculpa, gente. Aí esses espíritos acreditavam que estavam rompendo tudo para reencarnar, para fazer atear fogo na Terra e coisa e tal, mas na verdade não. Tudo estava sendo muito bem planejado, eles abriram aqueles campos energéticos para que eles pudessem reencarnar, porque é do direito, tá? De todos nós, é um direito. Por isso que a vida é um direito. Né? E ninguém tem direito sobre a vida de ninguém, então é nesse sentido. Todos nós, porque o mal é provisório, né, gente? É uma ilusão. Quando nós despertarmos, a gente vai sair. Então, só para a gente ver como mas rompeu. Não, plano espiritual. O superior ele é sempre mais positivo que o inferior. Sempre, até na matemática. Né? O inferior nunca é mais forte que o superior. Só para a gente não perder essa chamada que eu achei que era importante. Tá? Se alguém quiser falar também, quiser trazer alguma colocação, fica à vontade. Se não, daí o Joel vai seguir para nós. Joel, tu quer tomar uma aguinha, Joel? Pode ser. A Simone, tu assume, Simone? Posso ler um pouquinho, senhor? Revoltado ali, né? Revoltado, tentou intimidar os servidores do Evangelho, informando que se afastaria para retornar potencializado pelos resultados nefastos que desabariam sobre eles e a clínica sob seu comando. O de que não se dera conta é que, à medida que alardeava poderes que não possuía, encharcava-se do fluido animal do médium, de muita utilidade para a operação que se encontrava estabelecida para horas mais tarde. Outras comunicações tiveram lugar sempre sob controle e equilíbrio dos médiuns, transcorrendo o formoso labor mediúnico dentro do clima saudável das reuniões sérias, como devem ser todas, especialmente as de socorro desobsessivo nas sociedades espíritas. Ao término, o irmão Bruno foi destacado para apresentar as palavras gratulatórias e estimulantes ao grupo, sendo encerrado com júbilo o edificante trabalho espiritual. Os companheiros do plano físico silenciosamente deixaram a sala. Depois rumaram aos seus lares, enquanto ficamos em conversação edificante, a fim de ser realizado um novo encontro, quando aqueles amigos pudessem estar presentes em parcial desdobramento através do sono fisiológico. Foi o Dr. Juliano quem considerou com lucidez. Como eu poderia imaginar, quando me encontrava na Terra, intoxicado pelos vapores das vaidades acadêmicas, a existência deste mundo grandioso de ações fora dos limites orgânicos. Todas as teses que me eram apresentadas, tudo quanto se havia investigado sobre os estudos dos transtornos psicológicos e das psicopatologias examinadas, embora resultassem de pesquisas contínuas e honestas, atinham-se apenas em relação ao corpo, e somente a ele, que seria a fonte da vida.
Ante, porém, os painéis preciosos que descobri desde o retorno à vida exultante, e particularmente, graças aos estudos empreendidos ao largo dos anos, culminando com as experiências vivas deste período, compreendo as ocorrências que me permaneciam interrogações sem respostas, ou preencho as lacunas que ficaram após a defesa dos argumentos frágeis, mas que se me afiguravam verdadeiros. No caso do alcoolismo, por exemplo, os fatores predisponentes pareciam-me tão claros como aqueles que desencadeiam a alcoolofilia e a alcoolomania, resultante dos fenômenos socioculturais, socioeconômicos, sociológicos em geral, resultados também da educação doméstica doentia ou sem ela, das castrações, das proibições e dos transtornos causados pela miséria psicológica dos pacientes. A sífilis, a tuberculose, a hanseníase, as enfermidades venéreas, no meu conceito, eram responsáveis pelas fugas espetaculares para o álcool, como fatores endógenos preponderantes. Como prever, naqueles já remotos... É que ele, bem, só para nós, né? Como essa questão da alcoolofilia, alcoolomania, são fatores predisponentes, por isso que ele acha que ele vai citar os fatores de dentro, endógeno. Quando ele cita de fora, exógeno, daí pode ser o grupo social, a influência. Então aqui ele está dizendo que ele havia estudado que poderia ser das patologias internas mesmo, por isso a predisposição, né, que é o que ele está tentando montar aqui. Né? Entendi. Como prever, naqueles já remotos dias, a gênese obsessiva, a presença de entidades enfermas, perversas e vingadoras, induzindo os pacientes à autodestruição? Certamente, por isso, além de outros fatores psicológicos, mesológicos, da hereditariedade, as recidivas no alcoolismo são lamentáveis. Vemos, por exemplo, no Brasil, em termos estatísticos da atualidade, que existem aproximadamente 11 milhões de alcoólicos e dependentes de drogas químicas e 27,5 milhões de portadores de alienações mentais, esquizofrenia, depressão, ansiedade e fobias de várias denominações. Os gastos em atendimento às questões pertinentes à saúde mental são muito altos, com resultados muitas vezes decepcionantes, pela dificuldade de penetrar-se na gênese real dos distúrbios, que estão sempre no espírito infeliz, endividado. Analiso, com os dados atuais de que disponho, sobre quantos serão vítimas de induções obsessivas, em processos graves de resgates, com as suas vítimas de anteriores existências, e não posso ocultar a surpresa que me invade. Tenho certeza de que no futuro, nos tratados de epidemiologia, as obsessões terão um destaque muito especial, sendo estudada com seriedade e interesse. O ser humano, nessa ótica, é a soma das suas experiências e realizações anteriores, sempre avançando sobre as conquistas realizadas. Ouvindo-o com respeito, ao silenciar, Dr. Inácio acrescentou: temos vivenciado experiências obsessivas nas áreas psicológica e psiquiátrica. No entanto, em todos os movimentos da existência humana, apresentam-se as interferências dos desencarnados sobre os encarnados, assim como destes sobre aqueles. Enfermidades orgânicas de complicada etiologia têm nas suas raízes processos de incidência espiritual muito graves, em decorrência da ingestão de fluidos deletérios pelo paciente, ou sua ação sobre os delicados e complexos mecanismos das redes nervosa, sanguínea, digestiva, respiratória. O intercâmbio entre os semelhantes morais,
de um como do outro plano da vida, proporciona efeitos equivalentes nas estruturas de que se revestem. Fixações afetivas, de amor e de ódio, de ciúme e de ressentimento, produzem ondas mentais que se dirigem àqueles que se lhes fazem receptivos, gerando situações deploráveis, também no organismo físico, em razão do seu pestilento conteúdo energético. Estabelecido o primeiro contato, registrada a emissão de força pela mente, e mais fortes se fazem as conexões, gerando distúrbios pertinentes à sua estrutura. Somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual em que nos comprazemos. A conversação edificante prolongou-se, ensejando-me um aprendizado mais amplo a respeito dos relacionamentos espirituais vigentes no universo, particularmente no amado planeta, nosso berço e nossa mãe generosa. À medida que se aproximava a hora da reunião em nosso plano, o que aumentou aqui? Em nosso plano, os trabalhadores convocados para trazer aqueles que iriam participar da mesma foram se desincumbindo dos deveres e, no momento próprio, estavam unidas as duas equipes, a da nossa esfera e a terrena. Para surpresa de quase todos nós, recebemos a visita do nobre espírito Barçanufo, que viera participar do ágape espiritual, produzindo incontido entusiasmo em nossos sentimentos. Com a modéstia que lhe é peculiar, depois da saudação afetuosa, informou: em se tratando de um departamento do Sanatório Esperança na Terra, não poderia deixar de estar presente nesta oportunidade. E sorriu gentil, com amabilidade. Constituída a mesa para os trabalhos mediúnicos, além do corpo físico, sentaram-se o doutor Inácio, que os deveria dirigir, nossos queridos médios Matilde e Maria Modesto, Bruno e Lucínia, intercalados por especialistas na aplicação dos passes, enquanto os demais permanecemos em torno, formando um semicírculo. O benfeitor Eurípides permaneceu com a equipe de assistentes para a condução dos que se viriam comunicar, especialmente o justiceiro. Realizada a prece inicial, com verdadeira unção pelo querido diretor espiritual, o mesmo entreteceu breve explicação em torno da oportunidade do trabalho, quando ocorreram comunicações simultâneas. O justiceiro, através da nossa irmã Maria Modesto, e os seus dois áulicos por intermédio de Matilde e Licínia, dando a impressão de que iriam gerar perturbação no recinto. A um apelo mental, Petitinga e nós aproximamo-nos dos dois comunicantes atônitos e perturbados, enquanto o doutor Inácio dirigiu-se ao justiceiro. Com ponderação e caridade, procuramos acalmar os irmãos inquietos e desorientados, assegurando-lhes amparo, após a libertação daquele que lhes impunha verdadeiros suplícios morais e sevícias outras, levando-os ao temor, falando-lhes a respeito de Jesus, o amparo e a segurança para todos nós. Não foi muito difícil aclarar-lhes a mente e tranquilizá-los, aplicando-lhe passes de reconforto e renovação, removendo-os para as massas, graças às quais seriam conduzidos, posteriormente, ao conveniente tratamento de recuperação mental e emocional. Enquanto isso, o diretor dialogava com o arrogante chefe das entidades perversas da clínica. Tenho direitos que devem ser respeitados, afirmou, contorcendo-se na médium, que exteriorizava na face os rictos das angústias e da ira que o dominavam. Sem nenhuma inquietação, respondeu-lhe o nobre psicoterapeuta de desencarnados. Sempre respeitamos a todos, embora não concordemos com as suas imposições, como é o caso do nosso amigo, com quem dialogamos novamente. Ocorre que,
Nenhum direito existe sem o correspondente dever, que caracteriza o ser inteligente. Confesso que não entendo a quais direitos, pois, o amigo se refere. Aos direitos de governança, respondeu Ríspido, que venho mantendo neste lugar. Aqui estou destacado por forças poderosas que administram a terra e nos orientam os procedimentos em torno da justiça defraudada. Sou apenas um modesto representante dos nobres comandantes, cujas vontades são-me transmitidas por mensageiros especiais e com frequência. Entendo, então, que o amigo é fâmulo de outros mais arrogantes, respondeu o psiquiatra. Isto porque somente existe um governador em nosso planeta, que é Jesus. Aqueles que se obstinam em desacatar-lhe as orientações e se autopromovem, nada mais fazem do que tornar-se instrumento das leis da vida, para finalidades específicas como tempo limitado. Ignora o amigo, certamente, que a sombra é somente a ausência da luz, e o que lhe parece a prática da justiça. Canhestra e vil significa falta de conhecimento dos soberanos códigos? Como pode alguém que se encontra atormentado e enfermo governar outros doentes e desequilibrados? Esta clínica tem comando e diretriz, sem dúvida, que não são as suas. Por misericórdia dos administradores espirituais, tem-lhe sido permitido aqui permanecer neste período que se finda, a fim de que se cumpram determinados objetivos que lhe escapam. O amigo pensa que aqui está por vontade pessoal, desconhecendo que nós o trouxemos para este encontro muito significativo para todos nós. Estertorando em verdadeira crise de ódio, o comunicante explodiu em fúria. Não me provoque mais. Tudo o que está acontecendo neste momento está sob a vista dos meus chefes, e eles providenciarão para que seja modificado. E o engano de sua parte da deles, meu irmão, afirmou o doutor Inácio. Estamos defendidos pelas forças do bem, pelos propósitos superiores, pela oração e pela ação da caridade aos que têm sido vitimados pelas cruas manifestações obsessivas, de vampirismo, de zoantropia, das hipnoses perversas aos pacientes defraudadores dos deveres morais. Soa o momento da sua libertação, que é inadiável. Conhecemos-lhes a história e sabemos dos muitos anos, para não dizermos mais do que um século no qual o amigo tem sido telecomandado pelos infortunados espíritos que constituem as trevas. E quem você pensa que sou? Indagou aterrorizado. Não pensamos. Sabemos quem o amigo é, redarguiu o esclarecedor. Posso afirmar que o amigo... Aguinha, Simone. Pode ser, seu Homero. Pode. A Nadir, nos dá uma forcinha aí, Nadir. Sim, pode ser. Mas até o momento, alguém gostaria de pontuar alguma questão? Alguém? Simone, que tu leu. O Joel. Senão tá tudo tranquilo, né? Vocês viram que é mais assim, um texto bem orientativo, né? E ele fez um chamado ali dos médiuns se desligarem das suas tarefas. Tem uma fala ali que ele narra, e depois então vai se dar essa comunicação, esse entrave, né, com essa entidade. Mas uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente perceber, tá, é a riqueza do discurso do embate ali, tá? Isso aí que é o aprendizado para nós. Como é que o Eurípides, o Inácio Ferreira, Filomeno de Miranda, somente nessa hora, quando vão conversar com a entidade, qual é o argumento que ele usa? Qual é o argumento que a entidade usa e como é que ele entra nesse argumento? Vocês percebam assim, que eles têm uma delicadeza, mas também têm uma certa energia, né? Uma energia firme,
mas com certo amor, sem uma ingenuidade, tá? Aí, como ele vai dizer ali, né? Que eu tenho direitos reservados. E o mentor diz, todos nós sabemos disso, mas não aqui tu vai exercer o seu nefasto comando. Então, quer dizer, o direito que ele achava que tinha era o direito de fazer o que ele queria. Mas aí o mentor reconhece que ele tem o direito, obviamente, de falar, mas não fazer o que ele queria, né? Então, a riqueza, gente, está nessas falas, tá? Para a gente prestar atenção ali, porque isso vai ser o nosso discurso na rua, com as pessoas. Esse vai ser o discurso na mesa mediúnica. Esse vai ser o discurso lá na casa espírita, com os nossos oponentes. Entende? O Roberto queria falar. Aqui nós observamos a mesma situação pela qual passou o Marquês de Sade. Chega a um determinado momento que não se negocia, aliás, em momento nenhum, com as trevas, né? E é dado um ponto final, por mais que esse espírito tente se desvincular do que está programado para ele. E eu penso que isso é benéfico, porque quanto mais tempo ele ficar nessa situação, maior vai ser o problema dele. E aqui vai acontecer, no caso, já está bem explícito aqui, a mesma situação. É chegado um momento, ponto final, sem discussão, e esse detalhe, Fabiano, que tu abordou, que a coisa tem que ser feita com severidade, mas, ao mesmo tempo, com tranquilidade, né? E não dando, né, ao obsessor alternativa nenhuma a não ser de obedecer, né? Conscientizado que ele não estava ali por vontade própria, que era uma misericórdia divina que ele estava recebendo para ter aquela oportunidade de passar por uma nova etapa, né? Era isso. É isso aí, perfeito. Roberto cita Marquês de Sade, ele está se referindo a um livro anterior que nós lemos aqui, tá, pessoal? Que tinha um personagem chamado Marquês de Sade. Eu lembrei do livro também, quando eu li aquele pedacinho ali. Nossa, capaz, Nadir. E daí eu estava dizendo, né, eu pensando, né, Fabiano, que nada se perde, né? Tudo aquilo ali que ele estava ali vivenciando vai servir para a melhora dele, né? E foi só até ali, né? E dali para diante ele foi cortado, né? Mas nada se perde, tudo é aprendizado e tudo vai servir para a evolução dele mesmo, né? É isso aí, perfeito. Continua? Mais alguém? Senão a Nadir continua. Pode ser? Posso afirmar que o amigo celebrizou-se pela crueldade nos últimos 30 anos do século XVIII, como torturador inquisitorial, que se dizia representante de uma doutrina cristã na qual não se encontrava Jesus Cristo. Portador de uma perversidade insana, utilizava-se da farsa inquisitorial para descarregar os tremendos conflitos que o desnorteavam naqueles que lhe tombavam em condições de vítima: judeus, mouros, protestantes e cristãos denunciados. Não acreditando em Deus, embora lhe pronunciasse o nome, saía dos julgamentos farsa e comprazia-se nos suplícios aplicados aos homens e mulheres que se não dobravam diante da sua selvageria. Aqui estão alguns deles, que ainda se encontram dominados pelo ódio e o buscam sem o terem encontrado. Poderíamos dar-lhes acesso a este proscênio e entregar-no
a fim de que também eles o julgassem, apelando para a justiça, cujo nome você enxovalha, pois que dela muito necessita. Nada obstante, a misericórdia do amor recolhe-o em nosso coração em prece, em nome daquele cuja memória você e outros deslustraram, a fim de oferecer-lhe a ensancha que ele negou a todos. Não nos atrevemos a julgar-lhes os atos passados, porque existem razões que a nós nos escapam, considerando aquela conduta infeliz quão imperdoável, e que somente o amor dispõe de recursos para compreender e desculpar. Desse modo, aqui iniciando uma nova etapa, é justo que lhe ofereçamos a opção de continuar conforme se tem mantido ou alterar o rumo do destino, que está sempre a modificar-se de acordo com o desejo de cada qual. Fez uma pausa. Bem rapidinho, Nadir. Sim. Ali eu justifiquei em amarelo. Ó. Isso aqui é para nós, tá? Não nos atrevemos a julgar-lhe os atos passados, porque ninguém vai lhe julgar o que ele fez lá no passado, porque a gente não sabe qual foi a trama, porque ele poderia ter sido uma vítima, né? E aí ele acabou, porque existem razões que a nós nos escapam. Aquela ideia assim, ó, um dos tripés, uma das bases do espiritismo, dentre vários, um deles é a lei de causa e efeito. Então, mas aconteceu isso, lei de causa e efeito, gente, tá? É importante, porque senão a gente não aceitar a lei de causa e efeito, a gente vai ter que crer numa injustiça. E não existe injustiça, tá? Não existe. Tem toda uma lei de atração que nos rege, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Não temos como te julgar porque nos escapam, porque esses detalhes não sabe. Considerando aquela conduta infeliz com imperdoável, e que somente o amor dispõe de recurso e não a vingança, né? Mas somente o amor para pagar aquilo, ou seja, não é porque eu sofri tal ato de forma injusta que vai justificar que eu venha perseguir as pessoas. Só o amor vai libertando. Então, não cabe ali ficar tramando o que ele deixou ou fez lá no passado, mas tentar mostrar para ele que a vingança não é o caminho, só o amor. Né? Vamos lá. Fez uma pausa, algo estarrecido. O infeliz via-se desmascarado, derreando a presunção e perdendo a arrogância, ao tempo em que desejava protestar, sem ter forças para fazê-lo. Naquele momento, Eurípides acercou-se do farsante espiritual e propôs-lhe. Sobe um pouquinho? Agora, recorde-se. Viaje na direção do passado. Estamos num dos porões de Portugal, em Coimbra, no apogeu das perseguições religiosas. Tudo começou quando Dom João III foi autorizado por uma bula assinada pelo Papa reinante, em 23 de maio de 1536, a instalar nesse país a nefanda Inquisição, iniciando-se a época das perseguições em Coimbra, por exemplo, em 1565, no antigo Colégio de Artes. Recorde-se, adentrando-se no imundo recinto, muitas décadas depois, era o mesmo repugnante ambiente. Reveja-se, o semblante quase cadaverizado, em decorrência da ingestão do ódio e da perversidade. Onde é que eu parei? Ele na mão direita, o evangelho na outra, caminhando soturnamente, resmungando blasfêmias e vivendo a insânia. Veja a cena terrível.
Pobre homem, envelhecido e desfigurado, preso ao instrumento infame do suplício, sem forças, semi-morto, coberto de feridas nauseantes, ofegante, os olhos baços. Esteve ele no potro, e agora sofre a tortura da polé. Erguido por cordas que passam por uma roldana ao alto, mãos atadas para trás, subitamente é libertada a corda. O corpo tomba e é detido bruscamente. Diversos músculos rasgam-se e alguns ossos arrebentam-se. Qual o crime que lhe atribuí? Apenas deseja espoliá-lo dos haveres para dividi-los com a coroa, a igreja e você mesmo. Por que o odeia? Ele foi acusado de ser cristão novo, equivalendo dizer que foi considerado convertido a peso de ouro, mas não o suficiente para sua cobiça, que pretende tudo o que ele possui. Ouça-lhe os gritos. Você está agora ao lado dele, exigindo que confesse o crime. Qual crime? O ambiente sórdido, infecto, a fogueira crepitando, algumas sombras em volta que as chamas não devoram, enquanto os inditosos biltres que o supliciam gargalham. Em nova remetida, as forças se lhe extinguem e ele morre. Reveja-se, volte ao passado e reveja outros momentos finais de mais vítimas da sua loucura, apenas pelo prazer de as atormentar, por ser infeliz e rancoroso. Recorde-se, porque esses seres que se transformaram em sombras arrastaram-no a verdadeiros infernos temerários depois da sua morte. Você lá esteve, nessas regiões de horror, onde foi resgatado por outros mais cruéis do que você, e que o disciplinaram, submetendo-o a novos tormentos, para fazerem de você instrumento da malfadada sanha de que são possuídos. Aí estão, na sua memória, todas essas lembranças. Recorde-se. Pare, gritou o inditoso. Não aguento mais. Socorram-me. As lembranças tomam conta de mim e transformam-se em monstros que me querem devorar com as suas bocas e antes. Socorro, meu Deus. O mesmo Deus, referiu-se Eurípides, que você tanto menosprezou, vem agora em seu socorro, a fim de libertá-lo da hipnose e da anestesia mental, a fim de que as responsabilidades graves dos crimes cometidos despertem-no para o demorado recomeço. No mesmo instante, aplicou-lhe energias saturadas de paz e de compaixão, acalmando o espírito que enlouquecera de desespero. Depois de alguns instantes de socorro especializado, ele adormeceu, havendo sido deslocado da médium para a maca, na qual seria removido para assistência especializada em local apropriado. Sentia-se júbilo no ambiente espiritual, embora as tensões daqueles momentos da doutrinação, todo o recinto logo recuperou a harmonia. Algumas comunicações de irmãos sofredores e necessitados tiveram lugar em clima de misericórdia, recebendo cada qual o alimento espiritual terapêutico para a renovação interior e o recomeço em trajetórias futuras. Ninguém foge da sua realidade. Subitamente, uma claridade com variegadas tonalidades suaves e brilhantes invadiu a sala, apresentando-se o nobre
espírito guia da clínica. De imediato, nossa querida irmã Maria Modesto, em transfiguração facial, irradiando a beleza transcendente do mentor, começou a falar. Irmãos queridos, Jesus permanece conosco, traçando rumos libertadores. Alcançamos os primeiros resultados do investimento de luz sobre o amparo dos céus. Nossa clínica avançará na direção do infinito, realizando o ministério para o qual foi erguida, constituindo-se um lugar de reconquista dos valores espirituais perdidos ou abandonados pelos trânsfugas do dever. Embora sua história rica de bênçãos, assinalada pelo culto ao dever e de fidelidade ao compromisso inicial de servir de santuário e recinto para a reconquista da saúde mental dos irmãos reencarnados, graças aos muitos méritos dos seus trabalhadores, torna-se também mais um posto avançado na Terra, de que se utilizarão os espíritos para diversos empreendimentos de amor aos companheiros da retaguarda carnal. Ao mesmo tempo, servirá de reduto de apoio e atendimento àqueles que se encontram do ódio e martirizam os demais ou necessitam de acolhimento e amparo de urgência. Todas as lutas que foram travadas e as dificuldades que repontaram ao longo do caminho, produzindo agonia e ansiedade nos seus servidores, parecem agora bênçãos de experiência que se converteram em dádivas de amor, em face dos benefícios que poderá continuar a oferecer, agora mais ampliados. Sucede que, para os cristãos, não há tempo de paz, mas sempre de refregas, nas quais adquirem harmonia, conquistando os espaços reservados ao serviço de iluminação de consciências. Diante da multidão exaltada e desenfreada, que se compraz na volúpia do prazer e se consome nos dédalos das paixões, deixando-se arrastar pelas fúrias que parecem dominar os arraiais da sociedade, tão volumosa e compacta. Imaginamos o quão pequenina é a nossa conquista e, aparentemente, inexpressivos são os resultados conseguidos. Somos discípulos, porém, do rei que ele elegeu modesta, manjedoura para vir ter com os seus súditos e de uma cruz para alar-se a Deus. Com essa inspiração, inicia-se um novo período em nossas atividades aqui. A madrugada alcança a noite plena, praticamente sem ser notada, e suavemente avança, diluindo as sombras até triunfar o dia em luz. Assim também ocorre com o nosso esforço conjugado entre os dois planos. Nenhuma exaltação de nossa parte, mas a convicção de que a vitória é de Jesus, que vela incessantemente pela humanidade e tem seus missionários em diversos pontos do globo terrestre, trabalhando em tarefas especiais que objetivam a implantação do bem e da verdade. A conscientização da nossa responsabilidade e a alegria do trabalho em conjunto levam-nos a permanecer unidos no ideal de construção do reino de Deus em nosso hino, que um dia se instalará por toda a terra. Já não são poucos os espíritos reencarnados que se encontram atuantes no desdobramento da programação superior, que facultará as grandes mudanças que se vão operando em favor da era da paz
e da felicidade. Missionários do amor e da ciência mergulham continuamente na indumentária carnal, a fim de ampliarem os horizontes do sentimento e do conhecimento em torno da vida e das suas necessidades, contrapondo-se sem lutas externas à devastação do planeta, à destruição das diversas formas existentes, como decorrência das insanas ambições dos poderosos enganados de um dia. A ecologia, neste momento, adquire cidadania e fascina expressivo número de abnegados defensores da natureza, de todas as expressões da vida existentes, que não temem qualquer sacrifício na saga da salvação do planeta. As lições do equilíbrio que vigem na cadeia alimentar entre os espécimes animais e a função grandiosa de preservação das florestas, em decorrência da presença de inúmeros deles, vão sendo consideradas e, lentamente, embora ainda as dificuldades existentes, proporcionam a conscientização de respeito e de dever, antes que, de uso abusivo dos seus recursos, que são esgotáveis, se não protegidos. A água, sempre desperdiçada pela incúria humana, reduz-se, dando lugar ao surgimento de programas que lhe favoreçam a existência. Em todas as áreas encontram-se os novos apóstolos do bem, direcionando o pensamento humano para as realizações edificantes e o autodescobrimento, de modo que os tesouros morais e espirituais recebem o respeito e a consideração pela relevância de que se constituem. À frente, porém, desse exército de paz e de misericórdia, de ação dignificadora e de construção da felicidade, encontra-se Jesus, o Mestre incorruptível que nunca nos abandona. Porfiemos, pois, no setor que nos diz respeito, fazendo o melhor que nos esteja ao alcance, fruindo a felicidade do serviço em seu nome, cônscios de que podemos fazer muito mais, caso nos empenhemos com o sentimento e a razão. Exorando a proteção do psicoterapeuta por excelência para a nossa clínica e para todos nós, sempre afetuoso e reconhecido servidor dedicado, Antônio. Quando silenciou, gotas de luz perfumadas e coloridas caíram sobre todos nós, inclusive alcançando as outras dependências do edifício no qual nos encontrávamos. Todos os presentes, dominados por especial emoção, participamos do encerramento da reunião, por meio da prece proferida pelo Dr. Inácio Ferreira, que em breves e sábias palavras traduziu tudo quanto experimentávamos, considerando concluída a tarefa para a qual fôramos convocados, embora colocando-se e a nós outros sempre às ordens, tantas vezes quantas forem necessárias. Exultávamos de saudável contentamento, exteriorizando as inefáveis alegrias que nos dominavam os sentimentos. Os amigos fundadores da clínica, Jacques Werner, o casal Antonelli, os irmãos Bertolini e diversos outros, ao lado dos devotados atuais servidores, tais Dr. Norberto, o administrador, e senhora, os médiuns e cooperadores, alguns psiquiatras e auxiliares, não ocultavam as bênçãos recebidas e, por isso mesmo, agradeciam ao encarregado da nossa equipe,
efusivamente, quando mesmo, com a modéstia que lhe é habitual, transferia quaisquer méritos àquele que é a razão única das nossas vidas. A madrugada avançava suavemente, anunciando a chegada de um novo dia, quando começaram as despedidas carinhosas feitas de afeto e gratidão. Dr. Juliano Moreira tinha lágrimas nos olhos, e a querida irmã Maria Modesto sorria, iluminado. Eurípides, discreto e afetuoso, abraçou o doutor Inácio e rogou bênçãos aos céus para ele e nós outros. Ivon Costa, que também estava conosco, entretecia considerações oportunas a todos, sem mais delongas. Retornamos aos nossos labores habituais em nossa esfera de residência. Mais um compromisso com a generosa Mãe Terra ficara concluído sob os auspícios do amor que ela cuida. Então, pessoal, uma mensagem muito bonita, né? Lindíssima, assim. Vamos encerrar o nosso livro. É uma mensagem de chamamento, né? Ao mesmo tempo foi uma mensagem uma mensagem ali que fez um trabalho espiritual com a entidade. Ele também deixa uma mensagem para nós, né? O espírito, para todos nós. Assim. E a gente vai se envolvendo com a mensagem. Não sei se vocês foram assim, mas eu fui me envolvendo assim com ela. Essa grande responsabilidade, né? Mas a responsabilidade também anuncia uma grande felicidade. Ah, mas é muita responsabilidade. Mas é que na vida não tem o que não seja responsabilidade. Tudo é responsabilidade. Mas não é esse pesar de uma responsabilidade, mas também uma grande felicidade de poder estar ali, né? Contribuindo naquele momento por aquela tarefa que nós vamos executar. É tão bonito assim a gente aprender a escutar para poder ouvir melhor os nossos mentores da nossa casa. Os espíritos que estão lá tentando ter acesso em nós para nos chamar a atenção, né, para a tarefa que temos. Bom, eu passo a palavra para vocês, então. Alguém gostaria de pronunciar alguma questão? Ali, Fabiano, numa parte ali da mensagem, ele fala para nós os espíritos reencarnados que se encontrarão atuantes no desdobramento da programação superior que facultará as grandes mudanças que vão operando em favor era da paz e da felicidade. Fazendo menção ao mundo de regeneração, essa questão ali, nesse sentido. Tá fechado o teu áudio. Exatamente. O mundo de regeneração ele começou faz muitos anos, né? Esse livro ele não está começando agora, ele está se encerrando agora. Então, a gente não tem essa impressão, né? Essa guerra. Então, acho que tem problema com o teu microfone. Tá um vento, alguma coisa do tipo. Do Fabiano? Não, o teu. O meu? Isso, amiga, o teu. Eu ouvi barulho do Fabiano, viu? Não estão me ouvindo bem? Não, é o teu mesmo. É o teu. Ele tá meio que tremendo, assim, né? Agora melhorou um pouquinho. Ela não está falando, por isso que melhorou. Mas para mim tá normal o áudio aqui. Tem alguma coisinha, algum detalhezinho, mas dá para ouvir um pouquinho. Pode seguir, vamos lá. Parece que tem sujeira, uma coisinha assim, uma sujeirinha ali. Sim, também com razão. Tá,
Mas assim, Fabiano, então a gente, essa menção é especificamente a isso, né? De regeneração, isso vai ter que assim, né? Só para... Isso. Exatamente. Esse anúncio, sempre que eles... Porque a Chico Xavier, Divaldo Franco e outros escritores, né, também, eles vieram trazer todo esse recado de anúncio espiritual, né, para todos nós. Eu estou colocando, então, esse vai ser o nosso próximo livro, tá, pessoal? Chico Xavier é a nossa próxima literatura, e o nome, então, do livro é Obreiros da Vida Eterna. Fabiano, tu fala tudo de novo. Não estou te ouvindo. Botar o link. Ah, não, pode ficar tranquilo, que depois a gente vai avisar. Tá, o link, então. Tá, não se preocupe. Aqui, ó. Então, é essa obra. Aí, aqueles que têm interesse, nos avisem, tá bom? Aí, sem ser semana que vem, a gente vai fazer uma pausazinha. Daí, na outra semana, a gente começa, então, o estudo dessa obra. Essa obra, os capítulos são um pouco maiores, tá bom? São em torno de 15 a 20. Eu pedi para o Leandro, ele contou para mim. E aí ele disse, então nós vamos ter que fazer uma leitura assim, um pouco dinâmica, vamos continuar na mesma forma, né? Cada um conversando, falando, trocando, mas a gente vai ter que se desdobrar um pouquinho para o nosso cronograma. E o ideal é fechar o capítulo, tá? Bom, pessoal, alguém mais gostaria? Eu gostaria ainda de trazer mais uma questão aqui, um presentinho que eu trouxe para vocês. Fabiano, tu quer encerrar antes de passar o filmezinho? Não. Ainda tem aqui um presentinho. Ah, tá. Vai ficar gravado. Aqui, amigo, ó, peraí, então. Para nós encerrarmos, eu quero que vocês me digam se vocês estão escutando essa música. Um momento. Eu vou avançar um pouquinho a música aqui, vocês me dizem se ela está indo som, tá? Peraí. Pela vida. Tá indo? Sinto a brisa aqui passando. Bom, eu vou voltar para o começo. Pessoal, essa é uma canção da amizade. Porque aqui nós nos encontramos. Eu vou pedir para vocês que vocês tenham paciência, 5 minutos somente, mas ela é importante para nós. Nós encerrarmos nosso encontro, porque afinal de contas não somos mecânicos aqui, né? A gente lê, cada um vai embora e deu. Acima de tudo, a gente é amigos. Então eu trouxe essa homenagem aqui da canção da amizade para todos nós, e assim a gente encerra esse livro, e depois desse encerramento, esse aqui é oficialmente o encerramento, mas depois, após o encerramento, a gente ainda pode conversar mais um pouquinho, tá? Mas só para pôr a musiquinha aqui então para nós. Aí vocês aumentem aí o som de vocês. Um momento. Vou colocar. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida.
Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega, envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. É isso aí, pessoal. Eu vou mandar o videozinho para vocês, tá? Eu quero agradecer a vocês pela companhia, por tanto que a gente aprendeu juntos, e vamos seguir para os próximos livros que vierem. O futuro, ele não existe. É uma incógnita. O passado é o que me projetou para hoje. E o hoje, ele pode ser um reflexo do passado, mas ele ganha um nome diferente, presente. Ele não ganha um pesar. Então, o passado é o passado, o futuro é uma incógnita, e o dia de hoje é um presente. Então, que a gente possa valorizar esse dia de hoje como um presente, porque ele é um presente mesmo que foi dado. E qual presente maior do que a amizade, né? Quando a gente faz amizades, a gente não passa necessidades. E não está sozinho. Obrigada, Fabiana. Poeta hoje. Está inspirado. Essa música eu queria compartilhar com vocês, depois eu vou botar ele no grupo para vocês escutar em casa, melhor no áudio de vocês, para nós encerrar esse trabalho. Amigo, qual é o próximo livro, por favor? Obreiros da Vida Eterna, do Chico Xavier. Muito obrigada pelo carinho, que lindo, adoro essa música. Ah, essa música é linda. Ela fala muita coisa. Muito agradecida. Agradecida a todos pela companhia esse tempo Quem todo. que canta essa música, Fabiana? Oi? Quem canta essa música? Olha, eu não sei quem canta ali, tava o nome ali no canal, mas eu não percebi. Eu só sei que é um poeta, assim. A pessoa tem que estar inspirada, assim, ela não pode, é ultra normal, assim, não é dela. Tem coisas que não é dela, né? Essa música, a outra que eu compartilhei ali contigo, do Lar, são músicas mediúnicas. Ela me lembra o Sérgio, aqui em Uberaba, que canta ele e a esposa dele. Ah, deve ser, quem sabe, não é? Fabiano? Fabiano, posso falar? Pode. Eu, particularmente, quero agradecer o teu carinho, a tua dedicação em nos ensinar, mas é como tu disseste, nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos muito contigo, eu particularmente, mas acredito que tu também tenha aprendido conosco, e entre nós, o grupo, né, aprendemos uns com os outros. Fabiano, muito obrigada, e se Deus quiser, vamos nos ver ainda muitas vezes em trabalhos como esse. Obrigada. Vamos sim. Essa leva de turma que tá chegando, que muitos de vocês são, tem muitos que ficaram lá atrás, assim, quando a gente começou, porque esse estudo começou na pandemia, e é com a ideia de ser continuidade do ESO. Iniciou-se as casas espíritas, voltaram ao presencial, mas a gente continuou na literatura. Então, que a gente possa seguir, então, enquanto der, enquanto a gente puder, né? Tem coisas que a gente não pode planejar, a gente só se deixa ir. Lembrei do apóstolo Paulo, quando depois que ele enxerga Jesus, ele está cego, né? E ele tem que se encontrar com Ananias. E aí ele diz, para onde eu vou, Senhor? E Jesus disse assim para ele, simplesmente vá.
Não pergunta muito, deixa acontecer um pouco. Né? Vá. E aí ele depois cego encontra o analista. Então tem coisas que a gente só espera, simplesmente se deixa ir. Né? Se permite. Seu Homero, queria falar alguma questão? Alguém mais? A dona Alda quer continuar falando? Agora, uma coisa certa, absolutamente certa, para esse ano, são os dias 17, 18 e 19 de novembro. Mais uma vez. Não é 15, 16 e 17? Não, é 17, 18 e 19. Agora, quem quiser chegar dia 10 para ajudar, será bem-vindo. Né? E não percam essa oportunidade de ir à terra do Chico e da nossa queridíssima Mara. É maravilhoso. O congresso, agora do ano passado, já foi um sucesso, mas valeu como experiência para o pessoal, que de posse, né, dessa experiência, eu fico a imaginar o que nos aguarda no mês de novembro. Então, Mara, querida, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que te dê toda a força necessária, o discernimento, para que nós tenhamos uma reunião assim, top, para fecharmos o ano com muita paz, com muita harmonia e com muito amor. O Fabiano falou agora com muita precisão, né? O futuro a Deus pertence, né? Mas eu vou pedir todos os dias para ele que ele me possibilite estar lá e ver o número máximo de convidados aí possível, prestigiar esse evento que vai ser maravilhoso. Obrigada, Roberto. Um beijo, querido. Eu vou estar lá com vocês e também queria pedir a partir de agora para o senhor fazer propaganda da minha loja também, né? Com certeza alguém do evento compra doce. Tá empolgado, bichinho. Eu estou empolgado, mas peraí, só um pouquinho, comércio, a propaganda da loja pode ser feita, mas acho que o Homero já pode terminar a gravação e a gente vai conversando, né? Homero? Faz o encerramento para nós, dona Rosa. Só gratidão por esses momentos que passamos, né? E em especial ao Fabiano, nosso colaborador. Estava maravilhoso. Muito obrigada. Mas vocês sabem que a mecânica do trabalho ela é sempre mais difícil. Por quê? Porque é aquele que fica atrás da cortina. Né? Então, enquanto o cantor está cantando, houve todo um cenário atrás, a gente segurando. E eu vou dizer para vocês, ó, a dona Luzia e o seu Homero, que são a parte mecânica, que estão ali no computador, estão aceitando, botando gente, tirando, arrumando, ajustando, ligando, graças a essa... E não é para agradar, tá? É realidade mesmo. E é para agradar também. Né, Homero? Verdade. Nos ligando. Nós é que te agradecemos. Nós é que agradecemos pela confiança e a oportunidade que vocês estão nos propondo. Se não é vocês, talvez nessa hora nós estaríamos olhando televisão, sei lá, né? Estamos aqui tentando nos melhorar, entender um pouco mais a doutrina. Então tá. Obrigada. Fabiano, tem como você colocar todas essas aulas depois para a gente poder reassistir elas? Sim, elas estão... Eu perdi umas quantas. Não tem problema. As 4 últimas ainda não foram colocadas porque eu estava um pouquinho ocupado e eu que estava fazendo essa parte. Então, a gente vai atualizar agora e encerrar. Mas elas já estão no YouTube, essas aulas, tá? Aí a gente vai colocar aqui o linkzinho depois no grupo para vocês assistirem elas e compartilhar com outras pessoas que
quiserem, Tá. ao ler o livro, acompanhar a discussão. Não só ler o livro, né, em si, mas acompanhar. Tá bom. Obrigada. Mais alguém gostaria de... Eu queria falar alguma coisa, essa gentileza, né, esse carinho do Roberto aí com o Congresso, o Fabiano, essa pessoa maravilhosa. Eu não canso de falar uma coisa, sempre falo isso para o Fabiano, ele vai ouvir, vai enjoar de me ouvir, que Jesus só coloca pessoas maravilhosas na minha vida. Então, eu tenho ido para Porto Alegre, conhecido o Fabiano, e hoje ter a oportunidade de estar aqui no grupo com vocês, eu só tenho a agradecer a Deus. O carinho que vocês têm comigo, o carinho que vocês têm com esse evento agora, né? O Roberto aí falando, eu fiquei muito feliz. E, Roberto, vai ter muita novidade. Prepare o seu coração. Vai ser bem gostoso. Eu quero, assim, sabe, eu quero levar o Congresso como uma grande família de Jesus. Sabe, eu achei tão bonita aquela passagem do filme que o céu se abre. Eu quero que nesse dia que nós estejamos lá iniciando, que Jesus possa abrir, né? Que a espiritualidade maior possa vir trazer luz para nós, para o nosso entendimento, para a nossa jornada, né? E eu tenho muito a agradecer ao Fabiano, que tem me ajudado profundamente, não só no Congresso, me dando dicas, falando algumas coisas, e agora vai me ajudar, vai me orientar, e já me deu tanta dica hoje do livro que eu estou escrevendo, que eu falei para vocês, né? Quem foi lá no Congresso, Luxo e Espiritualidade, que é uma coisa assim que eu quero fazer com muito carinho, porque foi uma coisa que me angustiou muito durante um tempo, até que o Chico me respondesse. E a partir daí eu quero desenvolver esse livro. E o Fabiano, mais uma vez aí, na minha vida, me ajudando. Gratidão por todos vocês, por eu estar aqui no grupo, por eu continuar. Não é toda quinta que eu dou conta de vir, mas eu podendo, eu vou estar aqui sempre, se Deus quiser. E Obreiros da Vida Eterna é um livro maravilhoso. Nós vamos fazer um estudo bem bonito desse livro, né, Fabiano? Perfeito, é isso aí mesmo. Gratidão, gente. Profunda. Temos um minutinho, mais alguém? Ainda tem 8 minutinhos. Mais alguém quer se manifestar? Bom, nessa linha de agradecimentos, agradecer ao Fabiano. Fabiano é uma pessoa que também Deus colocou no meu caminho. Nós desfrutamos hoje de uma convivência muito, muito amiga, muito fraterna. E como é uma convivência quase que diária, eu tenho a possibilidade de ver em loco, né, toda a dedicação, todo o carinho que ele tem com a formulação da nossa programação. Então, Fabiano, que Deus continue te abençoando, te iluminando, que tu possas fazer uma trajetória cheia de, sempre levando muita paz, muito amor para as pessoas que te ouvem, e que essa casa que tu formulasses a inauguração dela, e já vão se completar agora na segunda-feira 1 ano, que ela possa prosperar, Fabiano. Nós temos um corredorzinho simples, ele é bem organizado e um trabalho feito com muito amor. E ontem nós passamos por uma experiência formidável. É óbvio que toda vez que o Fabiano necessita se ausentar do trabalho,
nós, trabalhadores da casa, nos preocupamos, né? Porque a gente perde aquele braço firme, aquele braço seguro, experiente, né? E ontem nós tivemos recorde de presença na casa. Eu tive que colocar 2 cadeiras lá fora, na entrada da casa, né? Para que nós pudéssemos acomodar todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Fabiano, eu me senti muito feliz porque o grupo deu uma resposta, e eu acho que é a resposta que tu merece. Que toda essa dedicação, isso vem nos preparando, né, para nos tornarmos cada vez mais instrumentos da vontade do Pai Maior. E nós conseguimos ontem. Tu chegaste já bem no finalzinho do trabalho, que mal te deu tempo de tomar um passe, né? Mas a coisa transcorreu de forma maravilhosa em todos os momentos do nosso trabalho. E então, Fabiano, um agradecimento muito grande. E ao seu Homero e esposa, pela paciência, pelo estímulo, pelo convite, pelas mensagens que nos chegam todas as semanas, nos alertando que quinta-feira é dia do nosso encontro. Como a Mara quer fazer do Congresso que ele se transforme, através dos seus participantes, numa família, que nós possamos também, aqui no nosso grupo de estudo, transformarmos aquilo que início é uma amizade e, com a decorrência do tempo, nos tornarmos verdadeiros irmãos, uma família de verdade. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho e até a próxima etapa, né? Que eu já estou de obra na mão aqui pesquisando, né? E que, com certeza, vai se tornar também um sucesso. Muito obrigado. Só para fazer um registro, já que está sendo gravado, daí já fica para as pessoas que vão escutar a gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia, quando eu conversando com o seu Homero, com a dona Luzia, a gente fazia, né, seu Homero, os nossos estudos com o seu Homero e a dona Luzia com o celularzinho na mão. Tava lá eles com aquele pequeno celular. Aí um dia nós fomos lá visitar ele conversando, seu Homero, não quer botar um computador aí, um cantinho, quem sabe? Aí o seu Homero, será que eu consigo? Não sei o que. Eu achei muito importante, porque tanto o seu Homero quanto a dona Luzia, eles foram se permitindo. Isso é que é importante. Porque não existe idade de corpo, não existe essas... são definições que a gente vai criando para a gente. Então, quando a gente está aberto a conhecer, as coisas crescem. O que eles fizeram? Eles criaram um canto da casa deles, botaram uma estante com toda a literatura, botaram os computadores, botaram caixa de som, botaram câmera e foram indo. Agora o seu Homero já olha a internet, já olha o futebol que ele gosta, já escuta as músicas que ele gosta, bota no YouTube, já sai do YouTube. Antigamente não era, mas eu também era assim. Quando eu comecei a manipular vídeo, eu não sabia como é que era. Aí eu ia no YouTube, botava lá, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, como é que se faz aquilo outro. E é assim que a gente se aprende. A gente vai se permitindo aprender, né? Então, eu acho que é interessante ficar esse registro, porque, olha, vocês têm ideia, assim, do salto que foi dado, assim, porque o seu Homero já clica no link, abre o computador, abre o WhatsApp do computador, abre as coisas, que era tudo, parecia algo longo, né, seu Homero? Parecia, assim, meio difícil, assim. A dona Luzia vai lá, liga também, mexe no computador, dá as aulas, e outra, eles não têm só esse grupo, eles têm a semana inteira de tarefas naquele computador. É grupo de preces, é grupo de estudo, é grupo lá não sei do que, e outros grupos que eles estão participando. Então, eu acho que é importante, é uma mensagem importante do quanto, se a gente se permitir, as coisas acontecem, podem acontecer. Se nós nos permitirmos, o plano espiritual investe. Por isso Jesus diz, né? Aquele que bate, a porta vai se abrir. Vai se abrir.
Isso aí, amigo. Parabéns aí pela tua dedicação. Nós só temos a agradecer essa oportunidade, né, Fabiano? 81 do gurizinho aqui, não é brincadeira, né? Exatamente. Cadê a dona Nós só Luzia temos da que câmera? agradecer, porque, como tu falaste, tudo começou com o celularzinho, né? Sim. E o Fabiano está, temos que crescer. Vamos comprar um computador e vamos crescer. Olha só no que deu. Sim, isso aí. Obrigado. Obrigado mesmo. E a dona Luzia está aí do ladinho? Oh, e me emocionou. Obrigado pelas palavras. E agora tem que botar chamar no celular, aí participa olhando na câmera, porque daí tu fica com uma câmerazinha diferente, daí a gente pode te olhar também. Ah, tá. Tem duas, do computador e a do celular. O Homero fica no celular e eu no computador. Ah, tá. Então deixa ligadinha pelo menos a câmera, que daí a gente pode se ver. Tá. Aí vai ficar registrada a sua imagem também nas gravações. Então tá, eu encerro então agradecendo mais uma vez, tá, pessoal? E seguimos firme no nosso estudo. Pessoal, o nosso horário chegou, vamos agradecer a todos e pedir para a dona Rosa, por gentileza, nos fazer o encerramento, dona Rosa. O que falar, o que dizer diante de tudo que a gente ouviu nesse finalzinho de trabalho? Estou eu aqui pedindo auxílio aos amigos espirituais, porque não tenho o que dizer do carinho, desse carinho que a gente tem um para com o outro. E a gente sabe, né, que isso que Jesus nos concedeu, mais uma vez, através dessa literatura, né, esse convívio, esse carinho. Olha, eu já adoro todos vocês. Já tenho um carinho muito grande, a Vanessa, que a gente não se conhecia, o seu Roberto, vários, né? Se a gente vai citar, né? A Mara, que acabei conhecendo agora, e já sei de todas as maravilhas, né, que eles contaram para nós da viagem. Eu estou torcendo para que eu consiga ir, né? E que Deus me ajude, que eu consiga estar lá. Que Deus me dê saúde para mim estar lá, né? Eu vou colocar agora a Mara numa obrigação. Ela vai ficar depois furiosa comigo, mas não tem problema. Quando todo mundo chegar lá, nós vamos fazer uma roda e a Mara vai contar tudo que ela conhece do Chico Xavier para nós. Ai, coisa fazer linda, uma rodada, assim. Vamos sentar lá naquela praça lá da frente. E vamos deixar ela falar, né, Fabiana? Ela nos mostrar tudo, né? Dizer tudo. Então é isso, meus amores, é gratidão. Esse Fabiano, meu querido amigo, né? Ele não tem o que falar, porque ele não gosta de mim, ele não vem aqui em casa me visitar, ele e o seu Roberto, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Eu agradeço a todos o carinho que sempre também dão para mim também. Eu sou muito acariciada por vocês, né? Então, eu me sinto muito bem. Então, o seu Homero... Bom, o Homero e a Luzia são meus amores da nossa casa, né? Do Luz. E todos aqueles que participam sempre conosco, né? É um carinho muito grande por todos, não importa a casa, o frequente, não importa. Todos somos irmãos de mãos dadas, sempre, tá, meus amores? Um beijo nesses corações amados e vamos para outra obra. Vamos trabalhar essa outra obra linda também do Chico. Então, e vamos agradecer, né? Agradecer neste momento aos amigos espirituais, né, que sempre estão conosco, nos intuindo, fazendo com aquele entendimento cale profundo dentro de cada um de nós. Nós somos seres amados por esse mestre e ele quer o melhor para cada um de nós, no conhecimento, na plenitude da evolução. Estamos conseguindo aos poucos, aprender um pouco mais, pôr em prática ensinamentos muito valorosos, que vão ser a escada para que nós subamos, né? Sempre para um patamar muito melhor. Que Deus, nosso Pai, que amor, que é bondade, que é um Pai muito amoroso e nos permite
estarmos aqui, um olhando no olhinho do outro, um conhecendo o outro. De tão longe, né? Às vezes estamos tão longe, Pai, mas é como se todos nós estivéssemos juntos, unidos neste momento. E eu só tenho a agradecer, assim como todos nós, eu acho, temos a agradecer por esses momentos que passamos, né? Esses momentos de luz, de gotas de luz, de aprendizado. Muito bom, muito bom. Somos gratos ao nosso irmão Fabiano, a todos aqueles que estão conosco, que às vezes não podem, mas que Deus, na sua bondade, ilumine a todos. E Jesus, este mestre nazareno que tanto nos ensina através da sua bondade, esteja sempre nos amparando, nesta sala de aula que a gente conversa, que a gente coloca as nossas aflições muitas vezes, né? Isso é muito importante, nós termos esse encontro. Que Deus nos abençoe sempre e abençoe a todos vocês. Um carinho muito especial desse mestre amado, que quer o melhor para cada um de nós. Com isso, é gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, a esses espíritos de escola que nos acompanham nesse trabalho. Obrigado a todos e que a paz de Jesus estejam com todos. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Que assim seja. Obrigada a todos. Boa noite. Gratidão. Gratidão.